dia, Campus Party! Oh! Tá sem campuseiro nessa Campus Goiás? Não ouvi. Oh! Agora sim, bom dia! Estamos começando agora as atividades do palco Fábrica de Empreendedores aqui do Sebrae. Nessa edição da Campus, o Sebrae está com 5 atividades acontecendo em paralelo. Esse é o palco Fábrica de Empreendedores. Ao longo desses 4 dias, teremos conteúdo sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Aqui no Espaço Startup 360 vai acontecer mentorias e exposição de startups. Temos em paralelo acontecendo também as maratonas de negócios, onde vocês podem se inscrever para desenvolver uma ideia aqui no final de semana. Temos o Hackathon, onde o tema dessa edição é como prevenir a violência nas escolas. Então, quem tiver ideias, que quiser contribuir com esse tema, se inscreve no Hackathon. E temos o stand do Sebrae, aqui ao lado, onde está acontecendo imersão em ChatGPT e algumas novas tecnologias. Bom, aqui no nosso conteúdo do palco Fábrica de Empreendedores, vamos começar com a nossa primeira atividade, e ela será contribuição dos parques tecnológicos e hubs para a inovação nas empresas. Para falar sobre esse tema, como os parques e os hubs de inovação são ambientes que reúnem pessoas, universidades, centros de pesquisas e outras organizações em um espaço colaborativo, vamos chamar para o palco Branca Alvarenga, Aletheia Cruz, João Teodoro e Helena Karasek. Sejam muito bem-vindos e o palco é de vocês. Oi, pessoal. Me ouvem bem? Sim? Bom, eu sou a Aletheia Cruz, sou professora da Universidade Federal de Goiás. Estou à frente aí do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia, que está fazendo a gestão e operacionalização das escolas do futuro. A gente está aí muito conectado, né, com o sistema de inovação, com o ecossistema de inovação e, consequentemente, com os parques. Fazemos parceria direta, né, com o Parque Tecnológico Samambaia, da UFG. A gente vai falar um pouquinho aí sobre isso hoje, né? Bom, primeiramente, né, os parques tecnológicos, a gente fala que eles são ambientes geradores de ciência, tecnologia e inovação, né? Que, de alguma forma, impactam diretamente na nossa sociedade, trazendo benefícios diretos aí para a nossa comunidade, principalmente de forma regional, onde esses parques estão implementados. Então, falar sobre isso é sempre muito interessante. Os parques tecnológicos, né, eles são inerentes aí, estão muito associados à criação deles junto às universidades, exatamente por conta das universidades serem centros, né, de formação, de conhecimento, de geração de processos tecnológicos, inovadores. E, claro, parques tecnológicos envolvem um desafio enorme do processo, desde o planejamento, da gestão, né, da implementação de todos os processos, da conexão com esse mundo empresarial, com os empreendedores, com vários stakeholders. Então, fazer ali a gestão de tudo isso, criar de forma sinérgica, né, processos que façam essa conexão, talvez seja das nossas maiores barreiras, né, ou dificuldades, a gente vai colocar assim. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu trouxe algumas estatísticas aqui para mostrar para vocês. São alguns números que saíram aí no nosso anuário. Esses números estão aí no Panorama Nacional, escrito pelo MCTIC, tá? O MCTI, em 2021, tá? Que são os parques tecnológicos e os perfis dos ambientes de inovação em seus empreendimentos. Hoje, a gente tem uma previsão aí de mais ou menos 1.000 parques tecnológicos no mundo todo, tá? A estatística no Brasil mostrou que nós temos em torno de 93 iniciativas medidas aí em 2021.
São 58 parques tecnológicos em estágio de operação, 13 em estágio de implantação e 22 em estágio de planejamento, e isso tudo identificado pela plataforma Inova Data BR do MCT. Só para vocês terem uma noção, que número interessante, em abril de 2021, pós-pandemia, tá? Nós tínhamos vinculadas aos parques tecnológicos em torno de 1.993 empresas e organizações. E no período de 2013 a 2021, esse número cresceu em 325%. 325% é um número bastante significativo e mostra aí, né, a importância da gente realmente apoiar e fomentar esses espaços, né, que são espaços indutores de ciência, tecnologia e inovação. Para vocês terem uma noção do impacto, né, que também esses parques geraram, em 2019, cerca de 2.040 empresas vinculadas aos parques tiveram ali um faturamento na ordem de 3,76 bilhões, tá? E empregaram aí em torno de 43 mil pessoas e geraram 193 milhões em impostos, né? Isso mostra a importância dos parques na promoção de cultura, inovação, geração de empregos, geração de novos negócios, geração de empregos qualificados, melhoria da competitividade, estímulo, desenvolvimento de novos produtos, novos serviços. Então, tudo isso, né, envolto aí, obviamente, de muitos investimentos, que é o grande desafio, e na grande maioria, esses investimentos são públicos, né? Então, a gente realmente vê que é um grande desafio, porque a maioria dessas iniciativas são apoiadas por recursos públicos. Bom, então hoje a gente vai estar falando um pouquinho, o professor João vai estar apresentando um pouco do panorama internacional, nacional, vai falar um pouco dos indicadores dos parques. A Branca vai estar mostrando um pouco das estruturas de inovação que nós temos, né, no estado de Goiás, e a professora Helena, nossa pró-reitora de pesquisa e inovação, né? Ela vai estar falando um pouco sobre o nosso Parque Tecnológico da UFG, Parque Tecnológico Samambaia, e as estruturas de inovação que a gente tem dentro da universidade. Então, vocês vejam que a gente caminha, né, num raciocínio meio funil, de parte aí dos indicadores internacionais, nacionais, para o estado de Goiás e para o exemplo que nós temos dentro da própria UFG, tá? Então, professor João, acho que a pergunta né, como é que está essa atual conjuntura, né, esse panorama aí dos parques tecnológicos pelo Brasil, aí, pelo mundo, né? E como é que são esses indicadores, né? Como que a gente mede essa conexão dessa eficiência e da inovação, principalmente na criação de novos negócios, novas empresas, né, no fomento à inovação desses setores que nós temos na nossa sociedade. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a organização do evento, em fazer o convite para a gente bater um papo aqui sobre parques tecnológicos, na verdade, sobre um ecossistema de inovação. Agradecer e cumprimentar as minhas colegas da mesa, a professora Aletheia, a Branca Alvarenga e a professora Helena, minha colega lá na UFG, a Aletheia também, né? E, bom, o movimento de parque tecnológico, na verdade, ele começou na década de 50, nos Estados Unidos, né? Tem um histórico que a gente lê nas literaturas, que o primeiro parque tecnológico nasceu na Universidade de Stanford, na Califórnia, no Vale do Silício. Isso na década de 50. E nos Estados Unidos, nessa década de 50 também, já tem relato de outros dois parques tecnológicos. O parque tecnológico, que eles chamam de Triângulo, que foi criado juntando as universidades da Carolina do Sul, a Estadual, a Universidade de Carolina do Sul e a Universidade de Duke. E o parque também de Cornell, nos Estados Unidos. Depois, na década de 70, esse movimento de parque ele migrou para a Europa. E na Europa, o primeiro parque mais conhecido é da Inglaterra, de Cambridge,
e depois o Parque Sophie Antipolis, na França. E na década de 80, esse movimento chegou na Ásia. Primeiro parque foi o Tsubuko Science Park, no Japão, aí depois migrou para a Coreia, para a China, e aquilo que a Letéia falou, hoje, no mundo todo, já tem mais de 1.000 parques tecnológicos. Na Europa, um relato de 2021, eram 406 parques tecnológicos, e na Ásia, 158. Bom, esqueci de falar que, na verdade, o parque tecnológico ele começou mais ou menos, ele antecedeu o movimento de incubadoras. Porque o que aconteceu? As empresas que saíram da incubadora, que eram graduadas, elas queriam manter o vínculo com as universidades, né? E elas precisavam de algum tipo de instrumento, de algum mecanismo para continuar vinculadas com as universidades. E aí criou-se, então, os parques tecnológicos. Nos Estados Unidos, esse movimento teve uma característica importante, porque ele nasceu da junção do setor público com o setor empresarial e com as academias, as universidades. Então, por isso que existe aquele movimento da tripla hélice, né, que é governo, empresa e instituição de ensino e pesquisa. No Brasil não foi diferente também. Esse movimento começou na década de 2000. Tem um relato de que tem um parque tecnológico mais antigo do Brasil, na Paraíba, em 1984, que teve um diretor do CNPq que criou um programa de parque tecnológico, que era o Linneu Cavalcante. Ele foi diretor do CNPq há muito tempo. Então, mas esse movimento ele ficou estagnado ali. Por quê? Porque faltou, né, integração de governo, principalmente, de instituição de ensino e do setor empresarial. Por muito tempo, aqui eu vivi isso, porque eu estou na gestão eu fiquei na gestão de pesquisa de 2006 até 2014, e eu convivi muito com esse movimento. Então, era assim, a universidade não procurava a empresa não procurava a universidade. Mas o que aconteceu? Teve um crescimento muito grande, vertiginoso, na produção científica, né? E eu vivi esse período que o Brasil ele era 40º no mundo em termos de produção científica, ele passou para 13º. Por quê? Porque teve esse movimento de centros de pesquisa, as universidades pesquisaram muito. E chegou num momento em que precisava de dar vazão para esse conhecimento científico. Então, em 2007, 2008, o governo lançou o PAC da Ciência, que na época eram 42 bilhões de reais, era muito dinheiro. A preocupação que a gente tinha era dar conta de gastar todo esse dinheiro, né? E aí a Universidade Federal, ela investiu na transferência de tecnologia, que é esse movimento de você tirar o conhecimento da universidade e colocar ele a favor da população, para você melhorar, senão você não consegue modificar o sistema, distribuir melhor a renda, criar emprego, melhorar a competitividade das empresas. Esse movimento, para ele acontecer, precisa de haver integração. Governo, que vai fazer as políticas públicas de incentivo, né? O setor empresarial acreditar que a universidade produz o conhecimento para resolver o problema dele, né? E a instituição de pesquisa se colocar à disposição para misturar isso aí. Depois, futuramente, eles criaram, introduziram nessas 3 hélices mais 2 setores, que é a sociedade e o meio ambiente. Então, esse é o movimento da hélice quíntupla, que é agora mais recente. Então, no Brasil, se a gente for olhar a estatística de parques tecnológicos, ele começou mesmo no ano 2000. 2000 era praticamente 0 número de parque tecnológico. A partir daí, né, ele criou um movimento. Em 2004, o governo criou a Lei de Inovação Tecnológica, que é a Lei 10.973. Isso para quê? Para facilitar com que a universidade
tivesse contato com o meio empresarial, porque tinha muita coisa que não era permitido. Tinha gente que achava que a universidade não poderia tirar nada para o setor externo. Tinha que ser fechado dentro dos 4 muros. Então, esse movimento precisava de ser quebrado. Ele iniciou com a lei a 10973, que foi criada em 2004 e foi regulamentada com um decreto em 2005. Isso já melhorou muito, já facilitou muito essa interação da universidade com o meio externo. Na UFG, a professora Helena vai falar para vocês, né, como é que começou esse movimento, o arcabouço jurídico que nós temos. Ela vai falar sobre o Parque Tecnológico, o movimento na sociedade aqui, né? Em 2004, viu, Helena, só vou falar que foi criado o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, né? Por quê? Porque para fazer todo esse movimento precisava de ter um meio legal. Então, criaram os Núcleos de Inovação Tecnológica. O governo estimulava a criação de NIT. Fala, olha, se você quer fazer interação com o meio empresarial, você tem que ter um Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, muitas universidades criaram isso aí nessa época, né? Aí depois evoluiu para a incubadora, né, e parque tecnológico, como é o caso da UFG. Aleté, você está coordenando aí? 2 minutos? Então, o seguinte, eu vou fazer uma colinha aqui, porque, na verdade, o tema aqui da nossa conversa é a contribuição dos parques tecnológicos e dos hubs para a inovação nas empresas. Então, como é que isso acontece, né? Porque nesse período todo que eu trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como era antes, eu pude ver que o nível de inovação nas empresas de Goiás era muito baixo, né? E no Brasil também, se você pegar, tem uma publicação do IBGE que eu consultei, que é a Pintec, a pesquisa de inovação tecnológica. O IBGE faz essa pesquisa trianual. Então, nessa pesquisa, atualmente, em 2021, o nível de inovação nosso era muito baixo, 35% nacional. Se você for pegar isso nas regiões, nós vamos ver que a região sul e sudeste, ela aglomera 79% dos parques tecnológicos, que é onde está acontecendo a maior parte das inovações, elas acontecem nos parques tecnológicos. Essa pergunta aí, a resposta dela é claro que sim, que os parques tecnológicos contribuem muito com a inovação tecnológica, né? Então, mas no Brasil, isso está espalhado no Brasil inteiro, mas quase, acho que 69% dos parques tecnológicos que estão na região sul e sudeste. Na região norte só tem um parque tecnológico em operação que fica em Belém, que é o Guamá, que é um parque tecnológico bem assim, está em operação, legal, tem muita atividade, né? No centro-oeste, nós temos 3 parques tecnológicos em operação, 2 em Brasília e o da UFG. Tem mais parques tecnológicos, mas estão na fase de implantação, né? E aí, junto com tudo isso que acontece, isso tem um reflexo muito importante na criação e geração de novos empregos, na melhoria da renda. Olha, eu visitei o Tecnopuc, que é um parque da PUC do Rio Grande do Sul, um dos melhores parques do Brasil, né? Um parque jovem, dinâmico. Na época, isso deve ter sido em 2011, 2012, esse parque, a média salarial dele era mais de R$6.000. Então, a média de salário dentro dos parques tecnológicos é muito alta. Isso é relevante, porque só trabalha ali, né, tem um número muito grande de pessoas que têm graduação, que têm mestrado, doutorado, especialização. Então, o nível salarial nos parques é uma coisa que tem que ser ressaltada aqui nessa discussão, porque ele é muito elevado, realmente. Acho que eu vou parar por aqui, vou deixar, às vezes tem alguma pergunta, viu, Letéia? Obrigado. Obrigada, professor João. Então, a Branca vai falar aí um pouco, né, da estrutura aí de inovação do Estado e o impacto, obviamente, aí
que a gente tem em relação né, desse envolvimento, né, do setor produtivo, né, com os parques. A gente sabe que os parques, né, Branca, ele tem um efeito sobre as cadeias produtivas de forma muito direta. Como o professor João colocou, nos parques tecnológicos a gente tem uma formação, existe um incentivo muito grande para a formação de mestres, novos doutores. Esses doutores acabam pesquisando sobre aqueles assuntos e esses assuntos reverberam, né, em novas descobertas. Então a gente sabe que isso é muito, muito claro. Tem inúmeras pesquisas, mas acho que talvez se vocês quiserem conhecer até um pouco mais, nessas publicações que o MCTI e a própria Amprotec faz, eles trazem essas informações, e essas informações são riquíssimas, assim, para a gente poder realmente entender melhor a contribuição direta dos parques nesse processo de inovação do país, né? Então eu vou passar para a Branca, para ela falar um pouco, né, dessa estrutura, então, do estado de Goiás. Obrigada, Letéia. Professor João, obrigado pela colaboração aí. Dá para ouvir? Obrigada, Letéia. Obrigada, professor João, pela colaboração, né? O senhor trouxe aí, foi rico e vai contribuir muito para o debate. Como o professor João colocou, o ecossistema ele é formado por vários atores, né? E por vários mecanismos. Podemos dizer, como ele trouxe, né, em 2000 começou o movimento de parques no Brasil. Então, se analisarmos de forma cronológica, é pouco tempo. Avançamos muito, e muito mesmo, se a gente for olhar para a história, né, temos aí 23 anos de história de parques no Brasil, e dentro dos mecanismos que ele trouxe, que é necessário para desenvolver o ecossistema e esses ambientes de inovação, é o arcabouço legal, né? É a área legal, a parte legal. Então, o Brasil tem avançado nesse sentido. O estado de Goiás não tem ficado para trás, né, professora Letéia? Nós tivemos aí sancionado em dezembro o nosso marco legal. Isso contribui muito para o desenvolvimento dos parques tecnológicos no estado de Goiás. Nós temos o PGTEC, que é um programa goiano, né, aos parques tecnológicos. Então, esse programa, ele traz todo um acompanhamento, um desenvolvimento dos parques goianos. Hoje nós temos em desenvolvimento, em implementação, em implantação, dois parques, que é o Tecnoinf, que está naquela fase de... O status hoje, com o PGTEC, nós estamos em fase de credenciamento provisório, tanto o Tecnoinf como o Jataí Tech. E nós temos o Samambaia, não vou entrar no assunto do Samambaia, que é o nosso parque que está aqui em Goiânia, da UFG, que a professora Helena vai falar muito bem sobre isso, que já está credenciado de forma definitiva pelo nosso programa goiano de parques, que foi um decreto criado em 2017 para apoiar esses programas, né? Então, com isso, o governo tem desenvolvido bem essas ações pelo Estado, trabalhando os instrumentos legais, e organizando o ecossistema como um todo. O que aconteceu o ano passado, Letéia, professor João, professora Helena? A SECT, né, contratou a Amprotec, junto com o programa da Unesco. Nós temos um programa muito bacana da Unesco, que é para desenvolvimento desses ambientes, principalmente parques tecnológicos. Então, com esse programa da Unesco, nós podemos fazer nós fizemos um diagnóstico por meio da Amprotec, que é a Associação de Promotora de Ambientes de Inovação, né, que nós temos hoje muito forte pelo país. E o que ela diagnosticou? Nossos ambientes de inovação do estado de Goiás estão numa fase de maturidade, de avanço, de crescimento. Então, assim, de forma estruturada agora, eu acredito que com todo esse arcabouço legal que o estado e o país vem organizando, para o futuro próximo, acelerar e crescer, que a casa está arrumada, posso dizer dessa forma. Olhando pelo lado legal, pelo lado governo, pelo lado gov, né? E olhando a estrutura, que hoje o nosso ecossistema, a maturidade que ele se encontra hoje, agora é crescer. Então, assim, o Estado está preparado para isso, viu, professora? E está preparando melhor também, porque nós estamos no meio de um planejamento onde nós vamos melhorar o arcabouço, né, legal para apoiar esses ambientes. O PGTEC vai passar por uma reformulação. Nós estamos numa fase de contratação da empresa que vai fazer toda a consultoria, tá? Para criar esses instrumentos legais.
para desenvolver os nossos parques, para buscar incentivos fiscais, porque hoje a gente pode trabalhar dessa forma também, né, em parceria com a iniciativa privada, através dos incentivos fiscais, para fortalecer e criar novos parques também. Goiás é muito grande nesse sentido e o governo tem trabalhado também com a descentralização das ações. Então, se a gente tem incentivos fiscais, se a gente tem um arcabouço que dá todo esse aparato legal para crescermos, o Goiás tem várias vocações. Então, trabalhando as vocações do Estado, a gente consegue ampliar o número de ambientes de inovação, incluindo os parques. Então, os parques, como a professora Letéia colocou, ele desenvolve a região, ele cria novas pesquisas, ele desenvolve melhores pesquisas. É um ambiente, é um celeiro. É um celeiro para crescimento, para melhorar a pesquisa, para melhorar os talentos, para reter talentos também, porque a gente tem um problema muito sério no Estado. Isso foi dentro do diagnóstico que a Amprotec fez, foi detectada essa dificuldade que nós temos de reter talentos dentro do Estado. Então, o parque, ele, além de desenvolver a região, ele mantém os talentos na região. Por quê? Porque eu tenho desenvolvimento ali, eu não tenho que sair do meu estado para ir para fora do Brasil. Eu vou ficar aqui, porque a minha região está desenvolvendo. Eu tenho um sistema legal que me apoia nesse crescimento. Eu tenho um sistema legal que apoia a pesquisa de ponta. Eu tenho um sistema legal que vai trabalhar os insumos, né? Importar insumos para desenvolver pesquisa. Eu tenho um sistema legal que eu vou trabalhar em encomenda tecnológica, eu vou trabalhar em inovação aberta, eu vou trabalhar GovTechs. Então, por que eu vou sair da minha região? Então, o arcabouço legal, ele vai trazer toda essa segurança, não só uma segurança jurídica, mas uma segurança econômica e social. E para isso o governo está trabalhando, e está trabalhando muito. A gente tem muito trabalho pela frente em relação ao planejamento de 2023, que é deixar a casa organizada para que os ambientes, de forma organizada como estão, começar a crescer, né? Começar a curva de crescimento. Eu acredito que até 2024 a gente já tem aí mais 2 parques credenciados de forma definitiva, como o Parque Samambaia, que a professora Helena vai trazer. Então, com isso, os parques já começam a desenvolver toda a sua governança. E por falar em governança dos parques, junto, né, com o diagnóstico da Amprotec, é sabido aqui pelos colegas que nós trouxemos uma consultoria muito bacana, né, para esses gestores, não só de parques, mas também de incubadores e hubs. Para quê? Para melhorar a governança desses parques, desses ambientes. Então, assim, como eu coloquei anteriormente, nós estamos organizando a casa de forma legal e de forma estrutural, porque a governança também está sendo trabalhada por meio de consultoria com a Amprotec e a Unesco. Então, assim, o governo tem feito e tem muita coisa para fazer. Porque o Hub de inovação, que é o Hub, né, do Estado de Goiás, entra também nesse rol de ambientes que o Estado está trazendo. O Hub Goiás é o primeiro ambiente com essa dimensão no centro-oeste brasileiro. Eu convido vocês a conhecerem, tá? Ele fica localizado ali na região leste universitário. Ele vem para fazer parte da Rota da Inovação. Ele está estrategicamente, logisticamente, muito bem colocado. Nós estamos no meio das universidades. Então, assim, o Hub, que é mais um ambiente além dos parques, ele está ali, gente, para criar conexões. Por que conexões? Porque ele vai ser o epicentro da inovação no Estado, para o governo do Estado, para o governo do Estado e para a sociedade de todo o Estado de Goiás. Porque a partir do Hub a gente consegue descentralizar todas as ações de inovação pelo Estado. Por quê? Porque ali a gente vai desenvolver inovação aberta, aceleração de novos negócios, aceleração de negócios inovadores, tecnológicos. Então, tudo perpassará pelo Hub em termos de inovação. Então, eu chamo o Hub de epicentro da inovação do Estado de Goiás. Porque todas as ações de inovação que o governo está organizando e planejando perpassará pelo Hub. E assim, eu tenho uma notícia muito boa, porque hoje é um dia muito especial por falar em Hub, porque ontem
nós assinamos já com o Porto Digital, o termo de cooperação. Então, assim, em breve, nós vamos organizar a entrega do Hub para toda a sociedade, para começar realmente, né, desenvolver essas ações, desenvolver novos negócios, desenvolver o GovTech, que vai perpassar pelo Hub. O GovTech começa já também junto com a inauguração, com a entrega do Hub. Então, assim, várias ações estão chegando junto com a entrega do Hub. Podem esperar, tem novidades, tá bom? E eu convido a todos a acompanhar essa evolução, acompanhar esse crescimento. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma equipe na SECT hoje envolvida, tá? Comprometida com a inovação do Estado. E a gente não está ali para brincar, a gente está ali para trabalhar e trabalhar muito. Né? Eu estava falando com o professor João, a gente tem hora para entrar, tem dia e não tem hora para sair. Porque é muito trabalho, é muita gente envolvida e com vontade de trabalhar. Então, assim, nós temos uma equipe que faz entregas maravilhosas e tem muita coisa para chegar para o ecossistema. A descentralização é uma delas, o Hub é um deles, então tem muita coisa boa para acontecer na inovação. Goiás vai avançar aí muitos anos e não vai ficar aquém nem de sul nem de sudeste, em termos de ecossistema de inovação. Obrigada, Branca. É o que a Branca colocou, né? A gente está vendo que nos últimos anos tem tido um investimento um sinal muito claro de investimento nessa direção de inovação e tecnologia por parte do Estado. Embora nós não tenhamos tido isso por parte do governo federal, do último governo, mas do Estado a gente realmente recebeu essa sinalização clara que o Estado deveria sair daquela condição de 10º lugar, né, Branca, em modelo inovador, em apoio a tecnologias e inovação. E hoje acho que o Estado ocupa o 2º lugar. Então isso foi uma política pública muito clara, né, do atual governo, né? Então, assim, isso para nós é realmente muito interessante, porque a gente torce sempre muito para isso. E a professora Helena agora vai trazer para nós, né, a história do nosso parque, eu posso falar nosso, né, gente? Do nosso Parque Tecnológico Samambaia, da UFG, vai contar um pouco da história. A professora Helena é nossa pró-reitora de pesquisa e inovação, né, envolvidíssima, tem um laboratório super tecnológico dentro da universidade, na área de construção civil, né, então ela vai falar com certeza um pouquinho disso aí, tá? Então vamos deixar aí o nosso exemplo aqui para a professora poder nos apresentar. Bom dia, né? É muito bom falar com vocês. Eu estou um pouco louca aqui, tentando me concentrar. Eu já tenho idade, né? Eu e o João aqui estamos sofrendo, né? Mas eu vou tentar colocar algumas ideias. Então, assim, é muito bacana falar depois do João, da introdução da Letéia e da Branca, no sentido assim, o nosso Parque Tecnológico Samambaia, né, ele é muito jovem, ele vai completar 10 anos esse ano de operação. Mas se a gente pensar, todo esse movimento de inovação é um movimento muito novo no mundo. Porque, como o professor João colocou muito bem, ele comentou que o primeiro parque tecnológico foi o de Stanford e tem um pouco mais de 70 anos. Então, é um movimento muito jovem. Se a gente for analisar os Living Labs, Living Lab é um movimento que surgiu em 2000 do MIT. Então, assim, as coisas são muito recentes. E se a gente for comparar em termos de universidade, eu peguei algumas informações. Então, a universidade mais antiga do mundo é a de Bolonha, na Itália, e ela tem quase 1000 anos de idade. A universidade mais antiga do Brasil é a Federal do Rio de Janeiro, que tem... Federal Cadê? Que tem 103 anos. E a UFG só tem 63. Então, assim, se a gente for comparar, eu diria que a gente está muito bem posicionado hoje, porque a gente já nasceu inovando.
porque a gente é novo e entrou nesse movimento, talvez quase que desde o início. Então, isso é muito bacana, porque quando a gente olha, nós temos 10 anos de vida. O parque, então, em 2013, a gente inaugurou o primeiro prédio, que foi o CRTI, que é um laboratório de análises de média e alta complexidade. E depois a gente, em 2018, transferimos para lá o novo prédio da agência UFG de inovação. E também, em 2020, a gente já inaugurou lá a fundação, a FUNAP, né, a nova sede da fundação. E inauguramos também o LIFE, que é um centro de laboratórios na parte de fármacos. Então, hoje, depois de 10 anos, nós temos 4 edificações lá dentro, mas com muitos ambientes voltados à inovação, laboratórios de inovação, a unidade 2 da incubadora de empresas, que, como o João colocou também, em termos de história, a incubadora de empresas, ela vem primeiro. Então, na UFG, a gente começa a trabalhar isso em 2004, e então a unidade 2 hoje está lá dentro do Parque Tecnológico Samambaia. A gente tem também a nossa rede de laboratórios de prototipagem, o IPLab, e essa rede de laboratórios, a unidade principal também fica dentro do parque. Então, o parque é esse elo de ligação entre a universidade e as empresas. É esse elo que vai fazer transferir conhecimento, a pesquisa, para as empresas, para o mercado, para isso virar produto, para isso virar resultado na prateleira das empresas. Então, assim, como eu comentei, a minha análise é que a Universidade Federal de Goiás e o nosso parque está muito bem posicionado e tem crescido muito rapidamente. E como eu falei, em 10 anos nós construímos 4 prédios e agora para os próximos 5 a gente tem previsão de construção de pelo menos 5 prédios. Isso representa dobrar em termos de área, pelo menos 3 vezes a área construída dentro do parque. Isso em 5 anos. Então, eu diria que nós temos um crescimento exponencial. Esse é um movimento que acontece no Brasil todo, mas eu diria que o estado de Goiás tem uma importância muito grande, porque tem essa visão. Eu queria também comentar, tem 15 dias que eu fiz uma missão de trabalho na Europa, e eu tive a oportunidade de conhecer o maior cluster de pesquisa e inovação da Europa, que é o Paris-Saclay. Paris-Saclay tem 10 anos de operação e foi um movimento que foi uma política nacional da França de se posicionar. Então, por isso que eu falei, eu acredito muito que Goiás a gente tem um potencial muito grande, porque tem que existir essa vontade política e investimento. E Paris-Saclay, então, hoje, o que eles fizeram? Levaram para Saclay, que é uma comuna próxima de Paris, e Paris está saturado, não tem mais o espaço, e para lá foram 15 instituições de pesquisa e de ensino, agruparam, estão levando o metrô para lá, 25 quilômetros de Paris. Então, hoje tem uma série de empresas como IBM, Intel, uma série de empresas estão ao redor desse núcleo, onde eles têm um laboratório de luz síncroton. Então, juntaram todo esse potencial. Se eu não me engano, são 155 mil pesquisadores nesse grande cluster. Então, é uma iniciativa que tem 20 anos de planejamento,
10 em operação e se tornou o maior cluster de inovação da Europa e um dos maiores do mundo. Então, eu acredito muito, eu sou muito otimista e visionária no sentido da gente realmente unir as forças no estado de Goiás e ter essa possibilidade de crescer muito. E eu entendo também que, por exemplo, a Campus Party é uma sinalização também nesse sentido, de colocar o estado de Goiás nesse mapa da inovação no Brasil e no mundo. Mas muito mais do que a Campus, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, e Parque Tecnológico, com certeza, é um investimento que vai dar muito resultado para o estado, resultado de desenvolvimento social e econômico, que eu acho que é o essencial para a gente. Então, queria agradecer a atenção de vocês, pedir desculpas por não conseguir concatenar também com tanto ruído, mas eu acho que na próxima eu vou ficar mais jovem e vou melhorar. Vou trazer minha inteligência artificial. Obrigada. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Nós temos aí 10 minutinhos. Fiquem à vontade aí para nos perguntar alguma coisa aí sobre a temática, que a gente está aqui, à disposição. Temos perguntas? Bom dia. Som? Tá escutando? Vocês estão escutando? Bacana. Bom dia. Meu nome é Rafael, sou da Itsmob, uma startup na área de mobilidade. Somos goianos. E a gente gostaria de entender um pouquinho como é que a gente poderia se beneficiar mais das incubadoras, enfim, de toda essa estrutura que vocês estão falando, porque até então estamos aí com quase 3 anos de operação e a gente ainda não usufruiu disso aí. Então a gente queria um pouquinho mais de explicação como é que a gente pode aproveitar isso. Acho que ele quer entender as vantagens de você fazer parte de uma incubadora, de um parque, como as startups podem aproveitar e se beneficiar, porque eles não tiveram acesso a esse tipo de apoio nesses 3 anos que eles já empreendem. Eu vou responder um pouco do que eu conheço, tá? Mas aí o professor João, a professora Helena, a própria Branca pode falar, porque acho que cada parte aqui é um pedaço dessa estrutura, né? Primeiramente, assim, a gente dentro das escolas do futuro, hoje a gente está ofertando um curso de capacitação para pessoas interessadas em fazer aplicações para editais de fomento. Esse é um ponto crucial que nós e a SECTI detectamos que existia esse gargalo dentro do Estado. Só para vocês terem um número, o ano passado foram devolvidos em torno de 40 milhões de reais para os cofres públicos, porque nós não tínhamos propostas aptas, aplicadas a esses editais de fomentos, porque as pessoas não sabem como fazer. Tá? Então, esse ano, nós começamos esse movimento ano passado, em outubro, e esse ano nós temos praticamente turmas até o final do ano fazendo essa capacitação das pessoas para aplicação para esses editais de fomento. Esse é um caminho precioso, que nós entendemos que ele precisa ser ocupado, e ele só vai ser ocupado à medida que as pessoas entenderem como é que é a aplicação para esse edital. Então, acho que o primeiro ponto, às vezes, a não participação ou não envolvimento da grande maioria das startups que a gente conhece, é a falta de conhecimento de como aplicar para ter acesso a esses recursos públicos que estão sendo aí oferecidos. Para a maioria, essas pessoas não sabem, né? Eu acho que cada um aqui pode responder um pouco para você sobre como aproveitar melhor, né, essa estrutura de inovação, principalmente por causa das startups. Vou complementar um pouquinho, relatar a experiência que eu tive com a elaboração de projetos institucionais na UFG. De 2006 até 2014, período que eu já falei aqui, que eu estava na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na época, nós melhoramos muito a captação de recursos porque a gente aprendeu a fazer projeto. Você vê, a Leté falou que 40 milhões devolvidos é muito dinheiro. Então, uma coisa que a UFG se especializou, e a Helena pode complementar, é na elaboração de projeto. A gente captou muito recurso, daqueles 42 bilhões que eu falei que lançou o PAC da Ciência, a gente captou muito recurso. Nós conseguimos, em 6 anos, dobrar a área física da UFG, com laboratórios, com prédios até para sala de aula, para pós-graduação,
porque nós melhoramos a captação de recursos da UFG. Então, a gente aprendeu a fazer projeto. Isso aí é importantíssimo. Se você não elaborar uma proposta bem feita, outra instituição vai fazer e vai levar o dinheiro, você vai ficar sem. E também avaliei na FINEP, durante 7 anos, as propostas institucionais. Eu era do grupo que fazia avaliação, então eu aprendi muita coisa e realmente tem muita proposta de baixa qualidade que não tem condição de levar. É importante você qualificar isso. Ela até falou que a gente está fazendo oficina, né, para ensinar a escrever projetos. Isso é importante. Só complementando também, nós fazemos um filtro de todas as chamadas públicas e colocamos no radar de editais que fica, fica no nosso BI. Entra no nosso site da SECT, você vai acessar, isso é diário, tá? Você pode acompanhar as chamadas, o tempo de encerramento, de proposta. Elas estão separadas por linhas, né, de setores, por setores. Então, assim, é bem tranquilo. E além do que a Letéia falou, né, da capacitação, que nós temos junto com a UFG, nós temos diariamente, quando tem demanda, a gente chama a FINEP, nós chamamos a FINEP para tirar dúvidas, fazemos uma reunião com essas demandas, juntamente com a FINEP, para tirar dúvida de alguns editais em específico, algumas chamadas em específico. Além disso, nós temos hoje, você perguntou qual a forma, né, como que eu posso incubar, como que eu posso participar dos programas. Nós temos hoje no estado 12 incubadoras, ótimas incubadoras, inclusive a da UFG, que você pode estar submetendo a sua proposta, né, e incubando ou pré-incubando, depende da sua fase. Temos também, a novidade que está chegando, que eu falei, que são startups na área de Govitex, que nós vamos trabalhar com aceleração de negócios também no Hub Goiás, por meio da Porto Digital e da SECT. Também é um novo caminho que está chegando para vocês, é novidade e é coisa boa, né? Eu vou pedir desculpas, mas eu vou ficar aqui, porque... Não, fica aí. Ali é pior ainda, porque eu vejo que vocês escutam. Eu não escutei, mal escutei a pergunta. Mas o que eu entendi seria como que uma startup pode vir participar desses ambientes, né? Então, assim, a universidade, e como o professor João colocou anteriormente, nós temos uma legislação que exatamente permite hoje que a universidade trabalhe com as empresas. E o Parque Tecnológico é exatamente esse elo que vai fazer isso. Então, nós temos incubadora de empresas aberta para todas, para a comunidade de forma geral, não é só para estudante da universidade. São abertos editais de tempos em tempos, inclusive muitas vezes por demanda das empresas. Aparece uma empresa, uma startup, que quer vir para a incubadora e a gente diz, vamos abrir um edital. Então, assim, existe muita oportunidade e o que é bacana, que eu acabei não comentando, né? Hoje nós temos 18 empresas na universidade, no Parque Tecnológico. E algumas, a maioria na incubadora e as residentes do parque. E uma das empresas âncora do parque é a EgByTech, que é uma empresa multinacional que trabalha com bioinseticidas. E ela é uma empresa australiana, tem sede hoje em Dallas, uma fábrica maior do mundo nessa parte, né, de baculavírus. E essa empresa veio para a UFG para fazer o P&D dela. E para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui uns números. Eles chegaram, né? As primeiras empresas do parque, elas entraram no final de 2019, então em pouco mais de 3 anos. Essa empresa tinha aqui no Brasil, dentro do parque, 5 colaboradores e ocupava 85 metros quadrados construídos dentro do Parque Tecnológico. Essa empresa está com 32 colaboradores hoje, ou seja, mais de 6 vezes, né, o número de colaboradores, e está ocupando uma área de 283 metros quadrados. Triplicou
a área ocupada. Hoje, um gargalo nosso é espaço físico, mas a gente está com um projeto com recurso já, que é da FINEP e da FAPEG, e nós vamos iniciar a construção de um prédio para colocar mais empresas então abrir isso para ter muito mais possibilidades. Então eu diria assim, nos procure, tem espaço na UFG, tanto espaço físico, mas principalmente todo o apoio, né? O nome incubadora já coloca muito bem, né? É para você pegar a empresa e transformar da substância para ela e para o mercado muito bem. Desculpa, Letéia, só vou pedir, para quem não conhece o Parque Tecnológico da UFG, é esse aqui, ó. Esse aqui é o Parque Tecnológico, é uma parte dele, né? Então tem ali a Pró-Reitoria de Pesquisa, a incubadora e o Parque Tecnológico está nesse prédio aqui. Aquele prédio lá em cima é a Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP. Aquele lá no fundo é o prédio da Farmatec, que a Helena falou, Tecnologia Farmacêutica. E esse aqui é o CRTI, que é um Centro de Desenvolvimento e Análise de Materiais top, de primeira categoria, faz análise para empresas no Brasil todo. O primeiro prédio que foi construído no Parque Tecnológico é esse aí. Temos mais perguntas da plateia? Ali? Mais perguntas? Ok? Bom, se tiverem com vergonha de perguntar depois, não vão para casa achando ruim porque esqueceram de perguntar. Às vezes o microfone sente na plateia que alguém quer fazer uma pergunta, mas nossos convidados vão estar à disposição também para quem quiser perguntar no individual depois. Então, eu só queria agradecer por todo o conhecimento compartilhado hoje com o nosso público e até a próxima atividade. Muito obrigada. Gente, só para fechar, eu vou trazer uma fala do nosso secretário, que ele falou aqui ontem, eu achei muito interessante. O Estado não faz inovação sozinho. Nós precisamos da sociedade, precisamos da comunidade. Inclusive, tem um hackathon acontecendo aqui na campus, que é a comunidade trazendo soluções, tá, para a segurança pública nas escolas. E isso vai acontecer durante o restante do ano também com o Govitec, que é a sociedade trazendo propostas de soluções para a área pública. Então, assim, nós vamos fazer inovação com a sociedade, com a comunidade. Nós não vamos fazer inovação sozinha. Tá bom? Podemos contar com todos? Obrigada, gente. Simbora. Muito obrigada, pessoal. Vamos